Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero falar com você sobre um tópico um tanto quanto não muito abordado na homilética, mas é uma coisa que tem a ver com pregação de sermões, né? Uma coisa que se deve observar na pregação de sermões e que às vezes as pessoas não observam muito bem é a questão da voz do sujeito, né? E também da forma de se falar em relativo à pregação do evangelho. Você deve falar de uma forma em que você seja acessível, inteligível, né? E ao mesmo tempo que não seja uma forma, digamos assim, muito vulgar, né? É necessário que a forma como você fala, ou seja, a forma como você se expressa, o seu português, a sua forma de se expressar perante as pessoas, seja uma forma, digamos assim, respeitosa, digna do ambiente em que você está. Não imagine que você falando fácil, você estará facilitando muitas coisas, né? Alguns pensam que simplicidade na pregação é você falar de forma vulgar, quando não é. Tem até um livro chamado Simplicidade na Pregação que fala de um pregador que foi para um lugar do interior e usava a linguagem da cidade. Aí ele mudou a linguagem dele para aquela linguagem de interior, né? No interior bem humilde, ele mudou para aquele lugar. Aí cabe, porque naquele lugar aquela linguagem mais simples é a linguagem adequada. Mas geralmente, se você é o pregador em uma cidade, você tem que pregar num certo nível que seja acessível à maioria das pessoas e que aquelas pessoas que têm um menor conhecimento possam galgar um conhecimento maior da linguagem a partir dos seus sermões também. Devemos lembrar que, por exemplo, Lutero, tanto quanto também Tyndale e ainda Calvino foram pessoas que marcaram o idioma em que eles nasceram, né? O Calvino, por exemplo, é uma referência no idioma francês, assim como Lutero também é uma referência no idioma alemão e Tyndale também com a Bíblia dele traduzida também no inglês. Isso significa não que nós vamos ser Lutero, Calvino ou Tyndale tem a mesma relevância, mas dentro do nosso ambiente, dentro do grupo de pessoas com quem nós nos relacionamos, podemos ter uma relevância um tanto quanto semelhante. Por isso, né, é interessante que você tenha um bom linguajar, tenha uma boa fala, né? Então isso é uma questão homilética, um tanto quanto às vezes colocada de lado para uma homilética muito popular, quase que uma homilética de partido, e não uma homilética, na verdade, digamos assim, humilde no sentido de estar sendo respeitosa a Deus no ambiente em que ela está, sendo solene, mas não solene para ser solene aos homens, mas para ser solene a Deus. Então a homilética também requer uma certa solenidade na fala, embora ela não requeira que você fale com uma solenidade exagerada também, mas alguma solenidade deve haver. Outra coisa que eu quero falar também sobre isso, esse vídeo vai ser rápido, mas é bom para a gente pensar, né? Às vezes algumas pessoas pensam muito em técnicas de persuasão, né? Tá muito na moda, eu até já li alguns livros sobre isso, técnicas de persuasão para você usar com as pessoas quando estiver falando, quando estiver pregando, quando estiver em oratório e coisas do tipo. Bom, não devemos nos preocupar tanto com isso, devemos nos preocupar mais com o conteúdo bíblico mesmo, porque é o conteúdo que persuade, é o Espírito Santo que faz a obra, e o Espírito Santo faz a obra através do conteúdo, que é o que? A mensagem bíblica, né? Então não se preocupe tanto com técnicas de persuasão na hora da pregação. Mas uma coisa é muito importante, é importante você ter uma voz adequada para se expressar, né? Às vezes você vai em algumas igrejas, né? Vou dar uns exemplos aqui, não significa que isso desabone esses pastores, de forma nenhuma, mas é apenas uma forma que você precisa observar. Eu fui numa igreja uma vez, cheguei lá, o pastor falava fino, né? E pensei assim, não é só esse pastor que fala fino. Aí fui na outra vez, tinha outro pastor, o pastor também falava fino, né? E foi outras vezes e vários pastores falavam fino. Aí cheguei para aquela pessoa, vem cá, todos os pastores dessa igreja falam fino, né? Será possível? Não tem um pastor com voz masculina, né?
Aí eu achei aquilo estranho, né? Depois, de repente, apareceu um pastor lá falando com uma voz mais grave, né? Natural naturalmente masculina. Tem inclusive um pastor muito bom até aqui no Rio de Janeiro, que quando ele fala, parece que você está ouvindo uma mulher falando e não um homem falando. Isso pode ser um tanto quanto, de repente, parecer, né? Ser um tanto quanto exagero da minha parte, mas não é não, sabe por quê? Porque o pastor, ele está lá na frente, ele serve de exemplo. Então ele é exemplo para o seu filho, certo? Se o pastor fala fino, seu filho vai aprender a falar fino. E pode até ter outras conotações que ele venha fazer na mente infantil dele ou adolescente por causa dessa referência de fala fina. Então precisamos também que o pastor seja uma referência masculina adequada. E uma das coisas que faz parte disso é ter uma voz masculina. Aí você pode me dizer, ah, mas coitado do pastor, ele nasceu com essa voz. Não, não nasceu com essa voz. Ele nasceu com essa voz, mas é um defeito na fala e atualmente pode ser corrigido pela fonoaudiologia. Então, se um pastor tem um problema de fala, onde a voz dele pareça uma voz feminina, né, ele precisa urgentemente buscar ajuda de um fonoaudiólogo, né, para corrigir isso. Por exemplo, um exemplo claro assim, de uma pessoa famosa que a gente conhece, né, tem aquele lutador chamado Anderson Silva. Todo mundo lembra, ele é um atleta, né? Ele tinha uma voz fina, que era até engraçada, porque é um homem que extremamente habilidoso em artes marciais, né? E depois o Anderson Silva já não tem mais a mesma voz, provavelmente ele se tratou, né? Fez um acompanhamento e corrigiu a fala dele, né? E isso pode acontecer com pastores também. É importante que na homilética tomemos cuidado com isso. Tomemos cuidado com isso, com questões relacionadas à forma de se expressar e também a nossa fala. Como está a sua voz para comunicar a palavra de Deus ao povo? Pode parecer uma bobagem, mas tanto a forma como você fala, as palavras que você diz, né? E também a solidez nessa fala que eu quero dizer, né? Que é necessária para o pregar o evangelho, e também a forma de você pronunciar as palavras é importante, né? Alguns dizem que eu tenho uma boa voz, né? Devo ter mesmo, né? Dizem, né? Segundo porque tanta gente diz, deve ser verdade. Então, o fato de eu ter essa voz não significa que eu esteja desprezando a voz do outro. Eu estou dizendo para eles que eles têm a oportunidade de ter a mesma característica. Basta apenas procurarem um fonoaudiólogo. Então, essa é uma dica hoje de homilética, que não é uma dica assim bíblica, mas é uma dica quase que técnica, né? Para que os pastores que pregam tomem cuidado com esses detalhes, né? Detalhes da homilética que às vezes podem tanto ajudar quanto atrapalhar uma mensagem. Às vezes algumas pessoas se ficam assim um tanto quanto constrangido em ouvir por causa de uma dessas coisas que são coisas simples, triviais e que a gente pode resolver com facilidade. Então se fica a dica, especialmente para os seminaristas, né? Para aqueles que estão fazendo um seminário, tomem cuidado com esse tipo de coisa, porque pode ser interessante você ter uma visão nesse sentido que venha a te ajudar futuramente a ser, não a você, né, mas a que a sua mensagem, que é a mensagem de Deus, seja melhor recebida pelas pessoas. Que Deus abençoe rica e abundantemente.